seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Pescado. Eu sou Dani Nunes e aqui ao meu lado, Davi Soares. É isso, gente, mais um episódio do Papo Pescado e aqui a gente vai continuar esse mergulho nos desafios, oportunidades e inovações da pesca e da aquicultura aqui no estado. Hoje nós vamos falar de aquicultura, um recorte especial para a interiorização da carcinicultura e o cultivo de macroalgas. E para essa conversa, nós temos dois especialistas na área, tanto Jonathan Salles como Antonino Bezerra, eles que são engenheiros de aquicultura e também consultores credenciados do Sebrae. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Dani. Obrigado, Davi. É uma satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre a aquicultura, que é um assunto que a gente vivencia no dia a dia. E no primeiro episódio eu assisti vocês, estava fazendo exercício ali na academia, escutando vocês dizendo... Gostou? Muito bom o episódio, muito fluido, a gente nem vê o tempo passar. Então, eu já ficava me imaginando podendo ter essa conversa com vocês, então é uma satisfação estar aqui hoje, podendo participar com vocês. Maravilha. Obrigado, Dani, obrigado, Davi, pelo convite, né? Então, assim, um convite especial, né? Acho que o segundo episódio, né? A gente tá aqui presente. É uma satisfação, né? Porque a aquicultura é a nossa vida, né? Eu não me imagino fazendo outra coisa na vida se não trabalhar com a aquicultura, né? Inclusive, não só uma espécie, né? Dentro da aquicultura tem várias espécies e eu tento ser bem genérico e trabalhar com várias espécies que a gente vai poder hoje, eu acho que conversar um pouquinho aí sobre algumas, né? E mostrar esse mundo fantástico da aquicultura. Inclusive, falando em vida e essa vivência maravilhosa que é esse universo da aquicultura, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente conhecer um pouquinho mais de Antonino, antes da gente entrar propriamente na interiorização aí da aquicultura. Bem, eu fui da primeira turma do curso de aquicultura, né, da UFRN. Então, isso lá nos anos 2000, né? Comecei lá. Quem é que te orientou? Foi Deusimar? Foi. E aí eu passei lá pelos nossos 4 anos e meio, né, do curso. O professor Deusimar foi meu orientador, né? Eu trabalhava com piscicultura, inclusive em assentamentos rurais em Ceará Mirim, né? Onde eu desenvolvi a minha monografia. E logo depois... nessa parte acadêmica, eu fiz mestrado com macroalgas, então cultivo de macroalgas em comunidades costeiras, né? Então nessa oportunidade eu pude desenvolver uma dissertação, né, com algas marinhas nativas aqui do litoral do Rio Grande do Norte, né? Então conheci um pouco do mundo das algas, das macroalgas nesse momento, né? E pude também ter um relacionamento direto com as comunidades costeiras, né? Então, assim, que tanto nos enriquece, né? Então, assim, você vê o potencial que tem as comunidades costeiras e tanto que o pessoal, né, necessita tem um grande potencial e necessita de apoio ao mesmo tempo, né? Porque tanto a pesca como a aquicultura, elas podem ser desenvolvidas nesse ponto. Então, depois desse período aí acadêmico, eu saí, fui prestar consultorias, né? Passei um tempo como professor do próprio curso, né, de engenharia de aquicultura, lecionava algumas disciplinas na parte de projetos, né, e outras matérias, inclusive voltadas para a nossa área, né, piscicultura marinha, né, piscicultura, carcinicultura. E aí, depois, um pouco mais, eu fui credenciado ao Sebrae, passei por uma seleção, antigamente era um mês, né, você fazendo um processo seletivo, consegui me credenciar e de lá para cá venho atuando no Sebrae e em outras oportunidades também de consultoria, né? E mais recentemente eu tive a oportunidade de fazer os primeiros processos de maricultura, então a primeira área de produção de algas marinhas que foi em Rio do Fogo, lá da Associação Amar. A gente teve a opção teve a oportunidade de fazer a licença, fazer a sessão diária, foi o primeiro processo, né? Um dos primeiros do Nordeste, fiz lá em 2010. E depois a gente também teve a possibilidade de fazer aqui no cultivo de ostras. Então, o Rio Grande do Norte hoje é o maior produtor de ostras nativas do Brasil, né? Já é referência com apenas 4 projetos, né? Concessão. Então, veja o potencial que a gente tem ainda para crescer nessa área, né? E mas é uma atuação mais forte também na carcinicultura e na piscicultura. Então, eu mexo... Virou vida e paixão, tudo junto, né? Um pouquinho de cada coisa ali, né? Então, eu tenho muita satisfação, né? Eu sei que não é tão fácil, né? Você consultor, a vida de consultor tá bom hoje, amanhã não tá bom. Sim. Então, você fica nesses altos e baixos. Mas é muito gratificante, assim, poder implementar esse tipo de trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Maravilha. Eu conheci a Antonina há muito tempo.
2010, num evento sobre macroalga lá em Fortaleza. E eu já conheci Jonathan como um profissional credenciado ao Sebrae. Sebrae. Ouvi um pouquinho de Jonathan também, a trajetória dele, o que te inspira. Apresentar, né, para quem está assistindo agora. Exatamente, é importante. Bom, eu comecei minha história com aquicultura através da pesca. Então, quando eu era mais novo, eu gostava muito de pescar. E quando eu fui escolher um curso para desenvolver, fazer minha carreira, eu não gostava de nada. Mas quando eu olhava a lista, tinha um termo chamado aquicultura, que eu tenho certeza, depois eu descobri que não era só eu, mas muita gente não conhece. Sim. Que eu vi ali, mas eu não sabia o que era, e aquilo ali me deixava intrigado. E aí, quando eu fui pesquisar sobre aquicultura, eu vi que eu ia estudar sobre peixe. Eu digo, bom, se eu gosto de pescar, eu acho que eu vou para esse aqui, que é o melhor. E graças a Deus, eu fiz uma escolha certa, escolhi a aquicultura, e desde então trabalho com isso e não me vejo trabalhando com outra coisa, como o Antonino falou. E durante a faculdade, eu inclusive tive o prazer de ser aluno desse rapaz aqui, Antonino, foi meu professor. Deu trabalho, viu, Davi? Não sabia. Mas no final passou. Então eu fui aluno de Antonino, depois eu fui estagiário de Antonino. Não, aí nessa hora ele me ajudou bastante. Né? Mas sofri. Eu tenho fotos dessa época. Viu? E assim, até hoje ele acha que eu sou estagiário dele, certo? Então ele... Aproveitou o ensejo, Antônio. Olha aí. E aí foi nesse período da faculdade que eu pude ter algumas vivências com a aquicultura de uma maneira geral. Eu gostava muito da área de piscicultura, tanto piscicultura de corte, que é a produção de peixes para consumo, mas a ornamental também, com o professor Paulo, que hoje está no Ministério da Pesca e Aquicultura, né? Foi muito importante para mim. Fui orientado pelo professor Graco. A gente fez depois eu migrei... Da extensão, Graco, da extensão da PEX? Isso, exatamente. Da UFRN. Depois eu migrei para esse lado de carcinicultura, vi que a piscicultura no estado estava um pouco travada, então vivenciei a parte de carcinicultura e finalizei com isso. E fui, sair da faculdade, fui para uma empresa trabalhar como vendedor, depois como gerente de uma fazenda de camarão, depois fui trabalhar com a empresa de Antonino também, Anísio, né, aquacultura integrada na época, até que eu fundei a BR Aqua, que é a minha empresa hoje de consultoria. E hoje eu dou consultoria na área de aquicultura para piscicultura, carcinicultura, algas também, licenciamentos ambientais, e também sou produtor de peixe ornamental. Então tenho uma propriedadezinha rural lá no interior, no Seridó, e produzo peixe de aquário. Ah, legal. Que dentro das possibilidades que eu tinha, eu vi que era a melhor opção para conseguir uma boa fonte de renda e estar dentro da aquicultura. Então, fui por esse lado também. Agora, para a gente conversar um pouquinho mais diretamente sobre isso, Antonino, explica para a gente o que é esse termo interiorizar a carcinicultura aqui no estado. Que benefícios isso pode trazer para a gente aqui? Bem, parece até um termo difícil, né? Interiorizar, mas é o termo que a gente está usando e o programa, né, faz um delineamento, né, sobre isso. Né? Então, é tentar incentivar com que a carcinicultura do Rio Grande do Norte ela olhe um pouquinho, né, para o interior, né, o potencial que a gente tem, né? E nada impede, claro, de a gente continuar avançando no litoral, mas vendo que a nossa história, né, desde a década de 70, 80, quando a gente começou a carcinicultura de fato, era muito mais fácil começar pelo litoral, né? Você tem ali os estuários, os grandes estuários, né? Tibau do Sul, aqui o próprio Potengi, né? Macau, Guamaré. Então, todos esses estuários, era mais fácil você captar água, né? E desenvolver a atividade de carcinicultura, né? Essas estruturas, né? Que antes, algumas eram salinas e antes eram cultivos de peixe, né? Desde a chegada aí dos holandeses, né? Por aqui, onde desenvolveram esse tipo de cultivo, né, na época, elas foram mais fáceis de você realmente implementar, né? Muito embora hoje a gente vê que no interior, né, onde principalmente correm os rios, onde você tem aquíferos, né, onde você tem aquíferos com salinidade, né, você tem a condição hoje de cultivar camarão no interior, lá no semiárido. Então, o projeto ele está voltado mais para isso, né? Visto que outros estados do Nordeste também vão nessa linha, né? Então a gente também está tentando desenvolver esse projeto aqui no Rio Grande do Norte dessa forma. Jonathan, pegando essa deixa de Antonino, eu estou entre aqueles que insistem muito que, na verdade, a aquicultura é uma estratégia de desenvolvimento e convivência com o semiárido.
A gente pensa no semiárido e é um espaço muito ocupado historicamente pela pecuária. Mas nós temos possibilidades de reuso, recirculação, utilização de água em bem menor volume do que para a pecuária. Então, até mesmo a utilização de água salobra, que não daria nem mesmo para irrigar, você poderia estar usando para proteína animal. A interiorização da carcinicultura, vocês já estão, me parece, já estão em campo. A gente sabe que existe uma emenda da deputada Natália Bonavides, 810 mil, né? Nós temos recursos que o Sebrae também já empreendeu e vocês já estão atuando num processo de diagnóstico e mapeamento, não é isso? Pelo Estado. Isso. Como é que funciona? Poder falar um pouco sobre isso? Respondendo essa primeira parte da pergunta sobre o potencial do interior, da aquicultura no interior, né? É interessante porque hoje a gente já tem estratégias de integração da aquicultura com a agricultura, através da piscicultura, produção de tilápia especificamente no interior, onde, na verdade, nós pegamos áreas com baixo potencial de água, no semiárido, e conseguimos aproveitar ao máximo aquela água para que ela passe por um processo de produção de tilápia e da produção de tilápia ela seja utilizada na irrigação, certo? Então, os reaproveitamento dessa área. Isso, exatamente. Então, realmente foi uma nova fonte de renda para o homem e a mulher do campo no interior, onde as possibilidades são muito difíceis. Mas quando a gente olha para a carcinicultura, na interiorização da carcinicultura, essa ida da produção de camarão para o interior foi uma possibilidade que veio porque a gente adaptou a espécie, que é uma espécie naturalmente marinha, para ser produzida em água com baixa salinidade. Com essa opção, a gente pôde sair mais do litoral e também ocupar o interior. E essa orquestra de levar o camarão para o interior é muito bom porque é uma atividade que hoje não existe, como o Davi falou, no interior, né? Até porque as pessoas nem sabiam que podia produzir camarão no interior. E isso faz com que você consiga desenvolver uma nova cadeia. Imagine, municípios onde hoje, como o Davi falou, são fortes em pecuária, já tem uma cadeia desenvolvida de pecuária, de insumos, de ração, com compradores de carne e tudo mais, leite. Hoje eles podem se desenvolver uma cadeia nova para a aquicultura. Então imagine você desenvolver uma região, novos laboratórios de camarão entreposto, novas lojas de insumo para carcinicultura, e aí compradores de carcinicultura, você acaba não favorecendo só o pequeno produtor ou produtora, mas todo o entorno daquela região onde vai se desenvolver a atividade. Então, eu acho que, complementando até o que Antonino falou, esse programa de interiorização da carcinicultura não impede que ela seja desenvolvida no litoral, como ela já vem sendo desenvolvida com muito êxito, mas ele olha para uma região do estado, dos outros estados também, que não estava sendo explorada e pode ser desenvolvida. E respondendo também essa outra parte, Davi, da sua pergunta de como é que estão os trabalhos, né? O ano passado, o Sebrae, falando aqui no Sebrae, nós começamos nessa parceria com a Superintendência do Ministério da Pesca e Aquicultura, com a SAP, né? Davi e Luísa muito engajados nesses projetos, junto com o Marcelo do Sebrae, os municípios interessados também. Nós fizemos um diagnóstico, né, Antonino, de 150 propriedades no interior do estado. E aí nós... cidades? 23 municípios. Bastante. E aí nós percorremos o eixo ali do Rio Piranhas-Açu e Apodi Mossoró, mapeando alguns municípios e propriedades dentro do município para saber se tinham potencial. Ainda faltam algumas propriedades, alguns municípios, mas que a gente já sabe que tem potencial. E essa primeira etapa do trabalho deu subsídio para que a gente começasse a iniciar agora uma segunda etapa, que eu acho que a gente vai especificar mais, que é justamente tirar do papel o programa de interiorização, que já começou ali o ano passado, né, com essas instituições que eu falei, mas agora realmente tirar do papel e mostrar para o produtor, a produtora, que tem a possibilidade de produzir camarão no interior. E aí, para complementar, só queria... explica melhor o que é esse tirar do papel, do que a gente está falando. É um projeto de lei? É uma ação específica do Sebrae? Explica para quem está nos escutando agora o que é realmente a legislação, o que é que vem aí, né? E me somando à pergunta de Ilane, vocês falaram que são 23 municípios, 150 possíveis novos pequenos produtores. Isso.
O que isso significa percentualmente crescimento da produção de camarão aqui no Rio Grande do Norte? Bem, Dani, o que a gente pode analisar inicialmente, né? O programa, ele é composto por, a gente falou aqui, né? Por algumas instituições, né? Você tem aqui a SAP, você tem o Ministério da Pesca, né? Você tem aqui o SEBRAE e depois disso você tem os municípios integrados, né? E até depois chegar às instituições de assistência técnica que vão vir após o programa, né? Então, é uma articulação grande de todas essas instituições, onde cada um tem seu papel fundamental, né? Então, o Ministério da Pesca, juntamente, né, Davi conseguiu articular esse recurso federal, né? Que chegou esse recurso, né? E o SEBRAE, que vai desenvolver em campo, já começou a fazer essas análises e agora desenvolver os projetos, né, e as licenças ambientais, né? Depois vem aí os municípios, né, com um projeto aprovado, fazer as execuções, né, iniciar. Por exemplo, um produtor ele pode começar com um tanque, né, de cultivo, sua nova atividade. Então, isso é muito interessante. E depois, os órgãos de assistência técnica, né? Podem vir desenvolver. O governo com a... E eu acho que o grande incremento nisso tudo é a nova lei, né, que o governo do estado, através de Luísa Medeiros, né, secretária de Pesca, vem desenvolvendo junto à Câmara, a Assembleia Legislativa, para que a gente consiga, de fato, ter uma lei que desburocratize, né? É tão importante isso para o setor, né? Além de desburocratizar, vai diminuir os custos, né? Que também são muito pesados. Então, né? O arcabouço geral do programa é esse, né? Então, cabe aí essas instituições todas envolvidas, né, se articularem, se envolverem, né? Então, assim, é um papel de todos aqui presentes, né, dentro dessas instituições, para que a gente realmente possa tirar isso do papel de fato, né? Porque quando a gente chega nos municípios, que a gente vai conversar com o pessoal, isso é mesmo de fato, isso vai acontecer e tal, né? Então, tá até uma certa desconfiança, descrença, né? Se realmente vai ser efetivado ou não, né? Antes que você fale dos meus dados, que eu vou chegar lá. Antes que você... só para pegar um gancho, é importante historicizar essa decisão. Antonino traz aí um fio importante. Em 23, a governadora Fátima Bezerra toma a decisão de que nós iríamos interiorizar com sustentabilidade, até trazer isso para vocês falar, o índice de licenciamento ambiental da cassinicultura no Rio Grande do Norte é o diferencial. O secretário Guilherme Saldanha, que é o titular da SAP, cria um grupo de trabalho e aí Luísa Medeiros, como a subsecretária da Pesca e Agricultura, faz uma coordenação desse trabalho. Ouviu todas, quando eu digo todas, gente, todas sem exceção, todas as organizações envolvidas com a temática participaram, deram opinião, deram sua contribuição e a partir daí o projeto de lei complementar 01/2025 está já na Assembleia em vias de ser aprovado e vai para a sanção da governadora. Então, só para fazer esse registro que é importante, e Antonino e Jonathan foram também participantes fundamentais desse processo na elaboração dessa legislação. Entendo que fica uma segurança, né, para o pequeno produtor e um incentivo, um respaldo de uma política pública agora mais organizada e centrada, né, eu acho que é o mais importante, na sustentabilidade. Isso que o Davi falou é bastante significativo, porque a gente vê outros estados que têm também uma iniciativa de incentivar esse determinado setor, que é a da cassinicultura, mas às vezes fazem de uma forma não respeitando a legislação ambiental, não tendo um acompanhamento mais próximo fiscalizatório. E aí você vê que um projeto de lei chega com uma estrutura bem completa, um esqueleto realmente amarrado para trazer benefício para quem está produzindo, mas também mantendo ali a integridade do território. Isso é muito importante. Exatamente. Eu acho que hoje a aquicultura ela é uma atividade econômica, né? E, inclusive, aqui no estado, existem leis para cada uma das atividades. Por exemplo, existe a lei da piscicultura, existe a lei da cassinicultura, né? Que está sendo complementada agora. E existem normas técnicas e adequações para as outras culturas, né? Então, assim, não dá para fazer aquicultura sem licenciamento ambiental, né? Então, isso mostra... inclusive a importância do setor, né? Ver, inclusive, o que era antigamente, que não tinha, todos os problemas que tiveram hoje em dia, a gente mostra, o setor tem licença e está desenvolvendo bem. Volta naquele ponto, a gente quer tentar, né, Jonas, chegar a 150, né? Junto aí com todo mundo participando, 150 novos empreendedores, né? Um desafio grande, mas isso vai incrementar,
né, na carcinicultura, um aumento de 33%, aproximadamente, né, 30% aproximadamente do que a gente acha, ou até um pouco mais, né, de novos produtores entrantes aí, né, e novas pessoas, né, para fazer parte desse grupo grande. Então, vai ser um programa bem audacioso, mas que a gente tem certeza que a gente vai conseguir essa meta. São 150 novas famílias, né? Importante dizer, porque esse projeto, a nova lei, ela inclui empreendimentos de até 5 hectares. Então, eu não sei se a gente vai falar especificamente da lei, mas essa lei é uma lei que vai simplificar o processo de licença para até 5 hectares, que são empreendimentos considerados de microporte. Certo. Nesses empreendimentos, que na verdade hoje eu acho que somam uns 60%, 50%, 60% do total de fazendas no Rio Grande do Norte. Ou né? seja, a própria produção, né? Ou não? Não, na verdade, o diferença? número de fazendas tem diferença por causa do tamanho, né? Então, o Antonino falou que 150 é um incremento de 30%, mais ou menos. Sim. Porque nós temos 452, se eu não me engano, fazendas, né, Antonino? No último censo, né? No último censo realizado pela BCC. Mais, né? Então, 150 novos projetos incrementa 30% a mais de famílias, porque esses 150 projetos de até 5 hectares são projetos que estão muito dentro da realidade e alinhado com a agricultura, aquicultura familiar. Então, é um processo onde provavelmente as famílias vão desenvolver essa atividade. Então, é um projeto que vai ter um impacto para além dos 150, né? Um impacto muito grande. E dentro desse projeto, essa simplificação, além de simplificar o licenciamento, ele vai isentar. Então, hoje, para um novo empreendimento de carcinicultura, se ele for começar do zero, contando com as taxas de licenciamento de prefeitura, do Ministério da Pesca, do IDEMA, de tudo que ele precisa e da consultoria, né, ele vai gastar talvez aí uns R$5.000. Então, essa lei ela é isenta esses valores estaduais e isso facilita muito que os novos projetos eles consigam estar já começar da forma correta, né, licenciada. E esse programa, inclusive, vai tirar do papel o que a gente fala, a gente vai mapear 150 propriedades com potencial junto com as prefeituras, vai fazer 150 projetos em propriedades e vai licenciá-las. Maravilha. Então, esses 150 projetos, eles vão começar licenciados. O que é muito bom. Você falou de 23 cidades, né? No levantamento que vocês fizeram. Só para o pessoal que está em casa ter uma ideia, quais seriam... Pode citar algumas dessas cidades? Só para o pessoal que está em casa pode chegar aí, né? No seu município, o Sebrae já passou por aí, só para dar uma referência para quem está nos assistindo. Existe assim, uns municípios bem referência, né? Por exemplo, onde o São Francisco vai entrar no estado. Né? Coisa importante. Então, assim, no Piranhas-Açu inteiro, né? Você vem ali Jucurutu, né? Itajá, São Rafael, Ipanguaçu, o Açu mesmo, né? Então, assim, ali tem muito potencial, né? A gente vê, inclusive, algumas fazendas já se estabelecendo no local. Outro eixo importante também, né? Que vai ser a partir de Pau dos Ferros. Olha só. Né? Vai começar ali Pau dos Ferros, Felipe Guerra, né? Que inclusive já tem Apodi, né? Então, outro eixo ali importante até chegar em Mossoró, né? Também passando por ali. Então, são dois polos, né? Importantes. Muito embora tem outros municípios, por exemplo, aqui no litoral sul, ali depois de Canguaretama, tem Pedro Velho, por exemplo. Ali também tem um estuário ali, né? passando, né? Goianinha. Então, alguns outros municípios que a gente pode mapear, além daqueles que têm água subterrânea, né? Uhum. Então, a gente tem um aquífero Jandaíra, que tem um grande potencial. Agora, precisa ter vazão, essas outras localidades precisam ter vazão que dê a viabilidade para esse tipo de projeto, né? Então, falando de municípios, né? Então, a gente tem todos esses aí no entorno, né? Cerca de 25, aproximadamente, até um pouco mais, com esses potenciais. Maravilha. Vocês certamente já ouviram muitas pessoas falarem que o Rio Grande do Norte deveria estar olhando para o Ceará. O Ceará multiplicou por muitas vezes a sua produção de camarão, passou do Ceará. Será que nós deveríamos, aliás, copiar aquele modelo? Vocês têm dados sobre isso? Quais são as vantagens e desvantagens, né, desse tipo de produção? Veja, pergunta interessante, Davi, porque realmente existe
uma disputa saudável entre Os estados do Nordeste, né? entre essa liderança do maior produtor de camarão do Brasil, né? Por muitos anos foi o Rio Grande do Norte, hoje o Ceará passou o Rio Grande do Norte, e a gente pode dizer que o Ceará ganhou esse destaque, principalmente no momento de fragilidade aqui do Rio Grande do Norte, que foi na chegada da mancha branca, que foi um vírus que atingiu primeiramente o Rio Grande do Norte e demorou a chegar no Ceará. Nesse momento, enquanto a gente estava sofrendo, eles estavam crescendo. Sim. Por causa das questões de mercado, né? Então o preço do camarão melhorou, eles foram aumentando. Só que esse crescimento, ele se deu justamente na interiorização, foi onde, de fato, começou um processo grande de interiorização, de novas fazendas de camarão indo para o interior, percorrendo justamente o eixo do rio Jaguaribe, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que a gente, de forma assertiva, está pegando bons exemplos e mudando os exemplos que a gente viu que deu errado. Sim. Então, eu acho que essa questão de ir para o interior é um grande acerto de a gente estimular essa atividade também no interior, né, para além do litoral, que o Ceará fez, a Paraíba também. Mas o Ceará, infelizmente, por amarras ambientais lá, eles não passaram, não tiveram esse crescimento de forma regular ambientalmente falando. Então, acabou que, se a gente comparar dados do censo realizado pela BCC em 2021, a gente vê que o Rio Grande do Norte tem mais de 80%, talvez 90% das fazendas de camarão licenciadas, e o Ceará, nesse momento, em 2021, por aí, tinha cerca de 20% das fazendas. Então, houve o aumento do número de fazendas no Ceará, mas de forma desordenada. O acerto que eu vejo que está sendo feito aqui no Rio Grande do Norte é estimular esse crescimento, mas de forma ordenada, principalmente com essa simplificação da lei e levando, né, trazendo recursos públicos para ser investido e estimulando aqueles produtores que talvez não tenham condições de começar um projeto por causa das questões burocráticas e tudo mais, e dando a ele a oportunidade de começar, mas começar de forma Mais fortalecido. Né? Inclusive, Dani, aqui o monitoramento será por bacia. Isso. Qual o impacto disso para o pequeno produtor? Também outro custo envolvido, né? Então, hoje em dia, com a norma, a lei vigente, o produtor tem que fazer 3 análises por ano, né? Certo. Minimamente 3 análises, né? Isso tem um custo, ele tem que coletar água, levar até um laboratório, às vezes ele está distante, no interior, né? Então, gera um custo ali anual para ele, né? E às vezes dificuldades que às vezes o produtor tem, né? E com esses essa nova entrada com a lei, né? Vai ser passado a fazer um monitoramento por bacia, onde vai ter um parâmetro, né? Um parâmetro físico-químico ali para toda a bacia, e vai isentar ele de fazer esse monitoramento pontual na fazenda dele, né? Então, isso acho que é um avanço aí na lei, isso aí. Uma economia de uns 2-3 mil reais aí por ano, talvez. E não é pouco, né? E não é pouco. Quando você junta toda a despesa que um pequeno produtor tem, que fizer diferença, né, no orçamento, já está contribuindo. Quer falar ainda mais sobre cassinicultura, meu querido? Tem tanta coisa pra gente perguntar. Eu sei, o tempo é curto. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre cassinicultura? Porque a gente tem aqui uma lista de assuntos. Né? Exato. Sobre ainda o camarão, Dani, lembrar que existe uma lei anterior, que é a Lei Cortez Pereira, que ela recebe um amparo, um suporte de outra legislação que foi sancionada na primeira gestão da governadora Fátima, que é a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e da Aquicultura. Então, nós temos no Rio Grande do Norte muita segurança jurídica, e quando o Jonathan diz assim que o trabalho deles vai ser a entrega de 150 novos projetos formalizados com licença ambiental, são 150 novas possibilidades de contratar crédito também, Sim. né? Ter acesso ao BNB, por exemplo, e isso movimenta... E outros agentes financeiros também. Isso. Muda a realidade isso aí, né? Muda a realidade. Quando você tem licença, né? Você abre as portas pro crédito, né? Perfeito. E para você construir uma fazenda de camarão, ela não é tão barata. Não, então, você precisa desse isso que a gente vê onde o licenciamento ambiental não tem sido valorizado, né? E a gente sabe que é um instrumento que pode realmente preservar os territórios, dar sustentabilidade para diversas atividades, ver que o governo do estado se coloca, né, numa posição de que realmente amparar de uma forma plena a atividade é pensar também no futuro dessa atividade econômica, né? Então, acho que é um fator de ganha-ganha mesmo para todo mundo que está envolvido, que está realmente diretamente
direcionado na atividade de fazer algo melhor, com mais equilíbrio, né? E aí a gente vê os bons exemplos para tirar coisas boas e o que não funcionou bem, a gente conseguiu, pelo que eu entendi aqui, que vocês explicaram muito bem, ajustar uma lei que vai contemplar o pequeno produtor e que vai também manter o meio ambiente equilibrado com a presença da cassinicultura, né? Isso é uma coisa que quem trabalha com o meio ambiente, quem está envolvido também na área, fica preocupado, fica atento, e aí você traz uma boa notícia, você também, Antonino, que esse monitoramento vai ser feito de uma forma mais macro, né, o monitoramento das águas e da atividade em si como um todo. Eu acho que isso a gente só tem a ganhar, que essa lei seja logo aprovada, que a governadora sancione logo, né, para a gente ver, efetivar isso acontecer. Eu acredito que a gente pode esclarecer alguns pontos da cassinicultura que para muitos produtores, quando a gente está indo para campo, os agricultores, os empresários, eles têm essa dificuldade de entender como se dará essa ocupação da cassinicultura no interior. Sim. Muitas dúvidas. Então, uma delas é se realmente o camarão é possível ser produzido na água doce, porque é um camarão marinho. Então, a gente está estimulando esse avanço da cassinicultura para o interior, porque já se tem muitas propriedades produzindo camarão na água doce, mas quando a gente fala isso, a gente tem que desmistificar um ponto. A minha água é uma água mineral, dá para beber. Então, dá para produzir camarão? Não necessariamente. Olha só. Certo? Porque o camarão é um camarão marinho, então ele precisa de sais na água. Então, é possível produzir camarão na água doce desde que essa água tenha sais compatíveis para o crescimento e desenvolvimento do camarão. Isso pode ser encontrado na água ou a gente pode adicionar. Sim. Certo? Se a gente for adicionar, a gente vai aumentar o custo de produção. Mas é possível produzir da mesma forma, E certo? com a qualidade que nós esperamos de comer um camarão gostoso, que a gente come camarão aqui, né? No litoral, né? É o que nós queremos. Exatamente. Outra pergunta, você ia complementar? Outro ponto, acho para esclarecer, é que nada muda. O grande produtor, o excepcional, acima de 200 hectares, pela legislação é excepcional. O excepcional, o médio, o grande, isso aí não vai mudar nada. Então, assim, a gente está pronto para receber investimentos, né, de quem queira aqui do estado ou fora do Fazer estado. grandes aportes, né? Exatamente, não vai mudar nada, né? Pelo contrário, a gente está facilitando isso para o pequeno entrar, né? De forma mais fácil, mas para o grande não vai mudar nada. Então, se você tem lá seu investimento acima de 20 hectares, né? 10 hectares para cima, não vai mudar nada. Inclusive, nessas áreas que a gente vai estar identificando, possivelmente alguns produtores vão dizer, olha, eu quero já ir para 10 hectares, né? 20 hectares, a gente vai fazer. Isso. A diferença é que quem vai por esse caminho paga a taxa do IDEMA, Sim. né? Continua como segue o fluxo normal, como é hoje. E é bem o perfil da cassinicultura no Rio Grande do Norte. Mais de 70% são esses pequenos. Então, a legislação está focando na grande base de produção. E eu tenho uma curiosidade, eu estava conversando com o Davi, quando ele trouxe essa temática para a gente trazer para o Papo Pescado, que vocês também têm um trabalho muito bem específico relacionado ao cultivo de algas marinhas. Gente, o que é isso? Assim, macroalgas, eu nunca ouvi falar. Eu só conheço o sargaço da beira da praia, então, assim, eu quero entender o que é, né? Como atinge, quem alcança, o que é feito com esse... É alga, é vegetal, é o quê? Já começa desde o básico mesmo. Dessa aula aí, por favor. É o segundo episódio, então eu tô bastante curiosa. Preciso que vocês... Os que sentarem aqui, eu tô aproveitando para ter uma consultoria, uma aula, assim, sair bem mais aprendida do que é realmente esse universo da pesca e da aquicultura. Me diga aí, então. Bem, as algas marinhas, assim, são quem pesquisa alga, né? Quem trabalha com alga marinha, todo mundo é apaixonado, né? É a alga lover, né? Mas assim, a gente tem dois tipos de algas. As microalgas, que você tem que ver no microscópio, né? Algumas, outras dá para ver a olho nu, né? São as microalgas, que elas podem ser marinhas, de água do mar ou água doce. Certo. E existem as macroalgas, que também existem na água doce, mas o foco da gente são as algas marinhas. A gente chama até de um termo mais técnico, é macroalga marinha, né, para diferenciar da micro. Essas macroalgas, o Brasil é muito rico e tem centenas de espécies, certo? São diversas espécies. Você pega os livros de macroalgas, você vai passando assim, e são algumas bem parecidas, outras diferentes. Então, você tem quando você vê aquele sargaço na praia, aquilo ali é uma forma popular de se falar. Mas se você for fazer uma extração ali de espécie por espécie, vão ter centenas de algas. Olha só. Né? Então, você tem diversas, né? E, de maneira geral, essas macroalgas, elas têm dois produtos.
Um é a carragenana, e a outra é o agar-agar. Esses 2 produtos, eles servem para várias bases industriais, né? Então, desde a parte de fármacos, tipo assim, a cápsula do comprimido que você toma é desses produtos. Olha só. Né? Curioso. O gel para você fazer placa de Petri é desse produto. Dentro do doce vai esse produto, dentro do sorvete vai esse produto, na carne vai esse produto, né? A carragena. Então, assim, elas têm um espectro muito grande da sua utilização. O Brasil não produz grande parte da carragena e do agar-agar que consome. Então, ele tem que importar dos países asiáticos e principalmente do Chile, praticamente 90%, eu não tenho os dados precisos, mas eu acho que é mais de 90% do que a gente consome, talvez até mais um pouco. Porque a gente não produz algas, né? Começou há menos de 10 anos de forma mais comercial, né? Ou seja, a gente já paga mais caro em qualquer produto só por já trazer essa importação, né? Dessa substância. Exatamente. E veja o potencial para as comunidades costeiras que a macroalga tem, né? Então, então, quando você faz essa definição, né, você vê que a gente tem muita riqueza nas nossas macroalgas nativas. O problema é que a gente não tem uma macroalga que cresce, que produz muito rápido, certo? Eu, por exemplo, como eu falei no início, eu trabalhei com uma espécie chamada Gracilaria birdi. Ela é uma ótima alga, tem um crescimento muito bom, mas a gente não conseguia fazer replicações dela. Você fazia 1 ou 2 replicações, ela já baixava muito o crescimento. E outra coisa, a gente tinha que estar sempre remetendo aos bancos naturais. Certo. Mesmo fazendo cortes, que a gente chama cortes rasos, você corta, mas ela continua crescendo, né? Então ali você tem um problema de crescimento da sua atividade, né? A não ser que você tivesse, como na carcinicultura, por exemplo, um laboratório que produz a forma jovem, se tivesse na alga, né? Mas não existe. Não existe tecnologia para isso ainda, né? Até existe muita pesquisa, mas não comercial. E aí, de uns 20 anos para cá, uma alga que é muito produzida nas Filipinas, no Sudeste Asiático, na África, na Europa, que é chamada Capaficus alvarezi, né? Chegou com força aqui porque ela consegue ter isso, ela consegue crescer vegetativamente. Você faz clones dela, coloca lá a mudazinha, ela cresce. Aí você corta e assim vai, né? Capaficus alvarezi, né? Então essa alga tem muito potencial. Ela já foi liberada. O problema inicial, porque ela é uma espécie exótica. Eu ia perguntar isso para você, mas ela é exótica? Ela é exótica. Problemas exótica. do ponto de vista ambiental? Embora ela esteja estabelecida já há mais de 20 anos aqui no Brasil, mas ela é exótica, né? Então, você precisa ter os cuidados básicos, Sim, né? para fazer o cultivo. Para fazer o cultivo. Então, o principal é saber se ela não se reproduz. Sim. Então, a alvareze, ela não se reproduz, né? Então, já foi testado. Tem 3 estados, São Paulo, Rio, Santa Catarina. São 3 estados, se eu não me engano, que já está liberado essas algas. Em Santa Catarina já é o principal produtor. E o Rio Grande do Norte, agora recentemente, há um mês mais ou menos atrás, a gente foi liberado para fazer testes, né? O IBAMA liberou o estado para fazer teste. Então, os testes têm que ser estabelecidos por uma instituição de pesquisa que faça essa avaliação e diga assim, ó, o limite do cultivo é esse, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Fazer suas restrições. Se a gente passar para isso, a gente passa para outro patamar, né? Em termos de macroalga. Por quê? Porque essa alga, ela cresce muito, né? E ela cresce mais onde tem mais calor e onde tem mais sol, né? Estamos no paraíso, então, né? Estamos no Nordeste, né? Exato. Diferente de Santa Catarina, que tem um inverno, às vezes, até rigoroso, né? Ela diminui muito o crescimento, né? No Nordeste não tem isso. Então, a gente pode passar aí para outro panorama de cultivo, certo? Agora, claro, a gente tem que ter responsabilidade, né? Tem que desenvolver bem esse experimento, né? Fazer teste, discutir com a academia, né? É um tema polêmico. Mas é uma perspectiva de um mercado, né? Que traz aí uma possibilidade. Nós vivemos no litoral. Nosso estado é cercado, tem um litoral de 400 quilômetros, né? Pessoas que precisam de oportunidades para desenvolver atividades econômicas. Então, se a gente conseguir efetivar uma nova cadeia, uma nova produção, com certeza a gente vai beneficiar muita gente, né? Exatamente. Mas qual é a polêmica? A polêmica, né? Pelo fato dela ser exótica, né? Então, assim, inicialmente, outra espécie,
não a alvarez, outra espécie, ela foi colocada em outros países e ela, sim, as outras esporularam, né? Então saiu uma verruguinha, uma bolinha, se fixou lá nas pedras, em alguns corais e cresceu. Então isso é um problema, né? Então, tanto que lá na norma que diz sobre fazer a pesquisa, né, o IBAMA diz, olha, eu quero que seja aquela espécie lá de São Paulo, né, trazida lá do Instituto. Eu acho que é o Instituto de Pesca. Interessante o que você está dizendo, Então, porque você consegue controlar, né, ali a produção. Aconteceu recentemente aqui no nosso litoral a invasão de uma espécie de coral-sol. Isso gerou muita preocupação da academia e também dos órgãos ambientais, porque ele se reproduz muito rápido e isso acaba impactando ecossistemas. Mas se já existe, né, uma formatação mais técnica, mais controlada, tecnicamente viável, a gente vê que o IBAMA talvez possa, né, liberar e conduzir o teste de uma forma bem regimentada para que ninguém corra risco e diminua, como ele disse, a polêmica. Exatamente. Não, porque de fato o que Antonino está dizendo é que ela é promissora, não é nativa, mas ela não é invasora. O que os testes vão buscar confirmar, que a informação que já se tem do ponto de vista teórico, nós vamos procurar confirmar na empiria. Inclusive, nós sabemos de situações de água tropical, né, aqui perto, que está lá uma rama de capa-ficus, alvarez, e nunca esporulou, né? Enfim, se sabe disso, né? Não se está registrado porque existem situações peculiares. Mas o fato é que ela não ser invasora é o fator fundamental. Então, será um ano de pesquisa e já existe também dentro de um TED com a FUNCERN, do IFRN, essa possibilidade dessa parceria com o Sebrae, nós iniciarmos esses experimentos. A Imparne certamente está ouvindo aqui a conversa. Vou mandar um abraço para o Rodrigo, para a Terezinha, viu? Vocês vão fazer parte disso. E a gente só precisa vencer essa etapa do licenciamento. Quem vai licenciar hoje é isso. Exatamente. O IBAMA já disse que é possível. O IBAMA já se pronunciou, né? É possível. Comecem. E aí a gente está discutindo a questão do licenciamento para iniciar. Existe, por exemplo, a AMAR, lá em Rio do Fogo, você citou, tem uma estrutura pronta, com moinho lá de inox, pronto para tudo isso, enfim. Então, é um assunto que a gente vai ter que ver com muito carinho, né? Porque é um grande potencial. Sentar junto com a equipe do DEMA e ver como viabilizar. Só para fechar, assim, a questão do potencial, né? Então, assim, o que Santa Catarina hoje está produzindo, está praticamente indo tudo para fazer fertilizante orgânico. Certo. Né? E ele é orgânico mesmo porque praticamente já não entra mais químico nele, né? E ele tem o extrato dessa alga, né? Você tem ali aminoácidos, você tem outros bioestimulantes para as plantas. Então ela é tão importante por esse potencial, porque quando a agricultura irrigada, os grãos, os cereais, né? Se você puder colocar esse biofertilizante nisso aí, né? Nesse tipo do agronegócio brasileiro, você abre uma janela, né, muito grande, né? Inclusive, teoricamente, né, você deixaria de depender tanto dos defensivos, né? E da importação desses defensivos. Da importação dos fertilizantes. Sim. Né? Então, por isso que a gente acha e está se comprovando na prática. Aqui em Mossoró mesmo, na Expo Fruit, aí você via diversos produtos já à base de algas, inclusive importadas, né? Principalmente do Canadá. Então, o Brasil ele tem potencial para isso. E a piscicultura ornamental? Tem potencial econômico? Muito. E, assim, existe Eu já tive vários peixes betas, mas não fui muito bem sucedida. Depois você tem que me explicar como cuidar melhor do peixe beta, gente. Que vergonha. Muita gente no interior já teve ou um peixe beta ou um pinto colorido. Isso aí aqui era uma prática muito comum. E, assim, muita gente acha que a piscicultura ornamental, que o peixe que a gente tem é só o beta, mas, na verdade... E assim, o beta ele é o peixe mais popular, inclusive o mais produzido e o mais presente, assim, mas não é só ele, né? Existe uma cadeia de várias outras espécies. A gente estima que só no Brasil a gente tem cerca de 2.000 espécies possíveis de ser produzidas na aquicultura ornamental. E nós somos o celeiro, o estuário, o berçário da maioria das espécies ornamentais da piscicultura da aquariofilia, né? Então a gente tem a bacia do Rio Amazonas ali, que é um berço de produção de
peixes bonitos, né? Peixes diferentes, que outros países vêm aqui, pegam esses peixes, melhoram e a gente compra de novo. Olha só, gente, não, isso não tá muito inteligente, não. Vamos ter que mudar isso aí. Nós queremos produzir o nosso. Então, existe essa área da aquariofilia, que são peixes vindo da pesca, mas também tem peixes vindo da aquicultura. E a aquicultura ornamental, que é o nome dessa atividade, ela é muito bem estabelecida aqui no Brasil, tem um polo de produção lá em Minas Gerais, a gente chama de Zona da Mata Mineira, tem ali alguns municípios, tem um município lá chamado Patrocínio do Murié, que a maior renda desse município é da produção de peixe ornamental. Olha só. Um município pequeno que tem lá em Minas Gerais, que a maior renda é de produção de peixe ornamental, principalmente beta. Um número que, quando a gente fez lá uma viagem pelo Sebrae, eles falaram, eles produzem cerca de 500 mil peixes betas por mês. Por mês? Por mês. Gente, E não dão conta de atender. E não dão conta de atender o mercado. Nossa, sério? Foi um número até que a gente se surpreendeu Eu quando foi tô lá, chocada. né? Não existem números oficiais, porque não existe um censo da piscicultura ornamental, aquicultura ornamental. São números passados pelos produtores, pelas associações que existem lá. Mas, em se tratando da aquicultura ornamental como um negócio, é uma alternativa, inclusive, estratégica para o semiárido. Por quê? A aquicultura ornamental, ela te permite produzir um produto de alto valor agregado. Então, quando a gente pensa na produção de peixe para alimentação humana, como a tilápia, esse peixe ele vai ser vendido pelo quilo, por peso. Então, enquanto a gente vende uma tilápia na porta da fazenda hoje a cerca de R$10 o quilo, você vende um peixe ornamental pela unidade, o valor unitário. Então, um peixe beta hoje aqui no estado, a gente vende na porta da fazenda a R$2, R$3 a unidade. E quando você pega um espaço pequeno, como é no semiárido, que a gente tem limitação de água, limitação de área, muitas vezes limitação financeira também, a piscicultura ornamental se torna uma atividade estratégica para o desenvolvimento de pequenas propriedades rurais com limitação de acesso à água. Lá no Seridó, por exemplo, que a gente tem poços de baixíssima vazão ou dificuldade de acesso à água de reservatórios superficiais, né, de açudes, a gente pode desenvolver projetos com poços de 500 litros por hora, como é o caso que a gente tem lá em Lagoa Nova, né, na Serra de Santana. Lindo lugar. Lindo. Então, só para dar um número, né, para traduzir o que eu estou dizendo do potencial. Imagine que em 1 metro quadrado ou cúbico de água, que seria o equivalente a uma caixa d'água daquelas azuis, que a gente coloca em cima de casa, num espaço daquele, num cultivo, num sistema de produção semi-intensivo, que é um sistema de produção que a gente troca pouca água, que a gente não coloca aeração ou coloca pouca aeração, para não ter muito trabalho ou muito custo, a gente produziria aí em torno de 1 a 2 quilos de tilápia em 1.000 litros de água, nessa caixa d'água. Por outro lado, se a gente pegar essa estrutura e produzir peixe ornamental, a gente consegue produzir tranquilamente 100 peixes betas, macho. Então, a gente está falando 100 peixes betas a R$2, vai dar R$200 de faturamento em 1.000 metros, 1.000 litros, né? Água. Uma caixa d'água. E 2 quilos de tilápia vai render R$20. Sim. Ou seja, é 10 vezes o faturamento no mesmo espaço, utilizando o mesmo recurso. Só que tem um detalhe. A tilápia, e é um excelente negócio a piscicultura, certo? A tilápia também. Mas a tilápia, ela demora de 6 a 8 meses para crescer, atingir o tamanho comercial. E um beta, por exemplo, demora de 3 a 4 meses. Então, ele fatura R$200... Antes ainda, né? Isso, 2 vezes. Então, em um ciclo de tilápia, você tira 2 de peixe ornamental. Ou seja, no lugar de ser 200, é 400 de faturamento. E detalhe, o custo é muito menor. O custo da produção de peixe ornamental, em grande parte, é mão de obra. Então, para a agricultura familiar, né, o governo pode promover isso para a agricultura familiar, porque a mão de obra que vai ser utilizada é a mão de obra da família. O insumo, a ração que vai ser utilizada, é um percentual muito pequeno do custo de produção, ao contrário da produção de camarão ou de tilápia, né? E
salientando, é muito rentável produzir tilápia, é muito rentável produzir camarão, mas também é muito rentável produzir... Outra alternativa, né? Tem estratégias para isso. Pega esse gancho, Dani. É assim, vocês falaram, gente, muito bom produzir tilápia, viu? Tilápia tem um Inclusive, mercado gosto muito de consolidado. tilápia. Isso. Tem um mercado consolidado. No outro dia, nós vamos falar com ele sobre cultivo em tanques redes, que é um desafio para nós, que esse cenário vai mudar com a chegada das águas de São Francisco. Nós poderíamos estar falando também de microalga, que é a produção de espirulina, já acontece com muito sucesso aqui no sertão da Paraíba. Nós já falamos de camarão, já falamos de aquicultura ornamental, falamos de macroalga. Dá tempo de falar um pouquinho sobre ostreicultura? Como é que está tudo isso no Rio Grande do Norte? Na aquicultura, a gente está só falando da aquicultura, né? Na pesca a gente já falou também e teremos outras oportunidades. Mas como é que está a nossa produção de ostras? Qual o potencial que nós temos aqui no estado? Bem, Davi, a gente também sou muito entusiasta, né, com a produção de ostra. Não sei se você já comeu, Dani, a ostra aqui. Eu amo ostra. A ostra da pipa, né? Praia, né? Ostra da pipa. Da pipa, não? A marca da ostra lá, o primeiro projeto é Ostras da Pipa. Quando você for a Timbal do Sul, ao lado do lado Olha o esquerdo, convite aí. Tenho que ir lá. o flutuante, Sorriso da Ostra, vão lá, que vocês vão ver o pôr do sol lá, comendo sua ostra lá, é um negócio maravilhoso, né? Então, a ostra tem muito isso, né? O turismo, né? Então, tem tudo a ver com a gente aqui, né, no Rio Grande do Norte. Então, nós temos aí 4 projetos, né? Temos o 5º saindo do forno, né? O 5º projeto. E nós temos a Primar. A Primar é uma fazenda orgânica, é a Primar Orgânica, que tem lá um laboratório que produz as sementes das ostras, que são os filhotinhos lá das ostras, né? As sementes, as formas jovens. E além de você conseguir diretamente no laboratório, os produtores podem colocar coletores naturais no mangue. Certo. E aí eles vão se prender e você consegue uma parte de semente. Então eles estão dividindo, né? Um pouco vem da Primar e um pouco estão vindo lá dos coletores, que a gente chama coletores artificiais, né? Que conseguem coletar. Então a gente tem projetos. A gente tem um projeto. O primeiro projeto foi da AproOstras, que tem 20 produtores lá em Timbal do Sul. Depois, um produtor particular, né, que é a Ostramar, começou também. Depois nós fizemos o projeto lá de Cangoretama, da Oca. E fizemos o projeto lá da Ostras Guaraíras. Então, ao todo aí deve ter uns 60 produtores, né, organizados. O Sebrae, Marcelo Medeiros, né, o gestor, vem trabalhando isso aí já há uns 10 anos, né? Então formatou essa cadeia toda. O Ministério da Pesca está acompanhando também. O Ministério da Pesca acabou de financiar, né, 2 projetos para a Oca e para a AproOstras, né, com embarcação, inclusive, né, com motor, draga, um projeto bacana, assim, vai dar uma nova estruturada, uma nova roupagem nesses projetos. A Ostra Guaraíras está para receber a sessão diária, né? Está para receber a sessão finalizada diária. E aí a gente tem então a espécie do Rio Grande do Norte é a Crasostrea agazar, o nome científico dela, né? Que é uma espécie nativa, é uma ostra do mangue, certo? Lá em Santa Catarina é uma espécie exótica, certo? Então quando o Ministério da Pesca faz o censo da maricultura, né? Ele faz esse recorte e coloca lá a ostra nativa. Então, você tem lá o Rio Grande do Norte, o Pará, né? Então, a gente lá está como o primeiro produtor, São Paulo também, mas a gente está como o primeiro produtor, cerca de 100, no último levantamento a gente produziu cerca de 157 toneladas, juntando esses 4 projetos, certo? E a gente se tornou o maior produtor de ostras nativas, né? Eu sempre falo isso assim, quando eu posso... na primeira reunião que eu participei lá em 2015, a gente estava fazendo o projeto da AproOstras. Então, Marcelo lá, vamos fazer o grupo, formando um grupo, né? Quem tinha interesse e tal. A gente mapeando a área para fazer o projeto técnico, a licença ambiental, a sessão diária. E a primeira reunião era o pessoal chegando andando e de bicicleta. Poucos de bicicleta, a maioria era andando. Uns 5 anos depois, a gente implantou o projeto, começaram a produzir, começaram a vender. Eles vendiam, pegavam isopor, ia para a praia lá, pipa, vender. Alguns já começaram a mandar para restaurantes. Eu fui lá fazer outra reunião para ver a ampliação da área e tal. Era o pessoal, todo mundo chegando de carro. Coisa boa. Todo mundo, né? Esperaram. Um nível assim, rapaz, olha, obrigado naquele momento. Então, assim, isso foi muito bacana. Transformação de vidas, né? E isso está se desenvolvendo aí em todas essas outras associações. Então, a gente tem potencial para crescer ainda, né? Então, assim, Areis, talvez aí é um próximo município que tem uma comunidade lá que pode desenvolver.
outra em Senador. A Lagoa de Guaraíras tem muito potencial, né? E lá em Canguaretama também. Então a gente tem 2 polos E produtivos. segurança sanitária, que é importante ressaltar isso, viu, pessoal? Nossa ostra não tem problema com segurança sanitária. Muito bem lembrado, Davi. Ainda bem que você... Uma das coisas mais importantes é que, para estar tudo formatado dentro do projeto de ostras, você precisa fazer um monitoramento disso. Por quê? Porque a ostra, ela está o tempo todo filtrando a água. Certo. Então, se a água estiver suja, a carne da ostra... Ela pode ser contaminada. Totalmente, né? Então vai estar contaminada. E um grande diferencial para você poder, inclusive, ter selo de inspeção dessas ostras é um programa do Ministério da Pesca chamado Molubis, que só tinha em Santa Catarina e São Paulo, né? Se eu não me engano. Da Agricultura. É o Ministério da Agricultura, né? Agricultura com o Ministério da Aquicultura e Pesca, o MPA. E aí, quem desenvolve esse programa aqui, na ponta, fazendo as coletas, é o IDIARNE, né? Que é o Certo. órgão que é De responsável controle, né? de controle. Assim, para mim foi um dos programas a gente conseguiu estabelecer ano passado, né? Teve a normativa e é um dos programas mais importantes para a gente também, né? Ter essa cadeia segura, né? Uma cadeia que quem quiser, né? Pode entrar na cadeia, né? Novas associações, investidores podem entrar também, porque mostra, assim, que tá uma cadeia robusta, já está com um programa de monitoramento, né? Interessante. E a parte comercial é muito importante, porque a ostra, ela é vendida também por unidade, né? Então, o pessoal vende por unidade. E aí, o pessoal realmente, assim, tá desenvolvendo bem, estamos avançando, e agora a gente começar a mandar para fora essa ostra do estado. E aí, Antonino, eu achei bastante interessante você falar sobre isso das ostras, do cultivo de ostras. Me parece, a impressão que eu tenho aqui como leiga, certo? Como jornalista e curiosa, que essa parceria institucional entre SEBRAE, Ministério da Pesca, Governo do Estado, tem sido realmente um fator de diferença, né, positiva, para que esse mercado, de uma forma como um todo, ele possa se estruturar, possa realmente desenvolver de forma segura. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Eu queria a voz de vocês que fazem parte, que estão no setor e que entendem bem, compreendem essa situação. É fundamental, né? Tanto que hoje eu estava conversando com uma colega e eu estava dizendo o seguinte, ó, o SEBRAE, né, do Rio Grande do Norte é um dos que mais se envolve na aquicultura, né? Inclusive, acho que para o Brasil todo, né? Então, assim, a gente trabalha em várias cadeias lá, né? E aí serve até de referência. Por exemplo, essa parte do Molubis, né, das ostras, a gente recebeu caravana do pessoal do Pernambuco, de Paraíba, né? Estão vindo aprender conosco, né? Como é que faz, né? Como é que faz? Exatamente, que também produzem ostras, né? E tem interesse de levar para esses estados esse programa, né? Inclusive, Dani, a gente é muito forte também na produção e na cata de mariscos. Olha aí. Então, assim, a gente tem muitas marisqueiras, tem polos marisqueiros aqui, por exemplo, Grossos é muito forte. Aqui na Lagoa de Guaraíras também, Areia, Senador... Aquela região também de Diogo Lopes, né? Também tem marisco lá. Macau, Diogo, ali naquela região também. Então, assim, esse programa, ele também monitora isso, né? Porque o molusco é a mesma função da ostra, né? Ele tá ali filtrando também, né? Então, quando a área está função ambiental, gente, só para deixar claro. Quando a área está apta para o cultivo, né, pelo Molubis, também para a cata também está. Né? Então, assim, é tão importante, né? Porque a gente pensa, como técnico, né, muitas vezes a gente pensa, o pessoal está catando, depois a gente vai se formalizar o pessoal, depois vamos montar uma unidade de beneficiamento e já podem comercializar, né? Então, lá na frente, né, quando você bota um selo de inspeção num produto e ele chega em qualquer mercado, precisa que tenha esse... todo o respaldo técnico necessário. Monitoramento inteiro para trás, né? Gente, é pouco tempo para muita coisa, né? A gente precisa voltar a conversar. Mas, nessas considerações finais, tenho certeza que vocês ainda têm alguma questão para pontuar, que a gente tenha deixado passar em branco. Agora fiquem à vontade para falar. Eu acho que, bom, indo para os encaminhamentos finais, a gente poderia só complementar algumas coisas em se tratando da interiorização da caçanicultura, né? Mais um esclarecimento que gera muita dúvida da fonte de água que vai ser utilizada para a produção. Né? No semiárido, né? A gente fica, nossa, a gente tem uma escassez hídrica tão grande, como é que a gente vai cultivar sem tirar o que a gente já tem pouco?
Então, é uma dúvida muito genuína, inclusive. Eu acho que tem que haver essa preocupação, porque a água é um recurso muito limitado. Então, a gente tem que tratá-la bem. Então, para garantir que essa água vai ser usada da melhor forma possível na produção de camarão, a gente utiliza essa água num sistema de produção de recirculação de água. Então, a água, uma vez que ela entra na fazenda de camarão, de água doce, ela não sai. Certo? Ela é reaproveitada dentro do próprio cultivo de camarão. Então, você abastece sua fazenda uma vez e quando você despesca, retira esse camarão do viveiro, essa água vai para uma bacia, ela passa por um tratamento e ela é reutilizada de novo no cultivo. Então, é um cultivo sustentável, um cultivo sustentável ambientalmente falando. E ainda existe a possibilidade, em sendo uma água doce mesmo, dela ser reaproveitada também na agricultura. Olha que legal. Então, a exemplo do que a gente vem fazendo na piscicultura, produtores que já têm atividades agrícolas irrigadas podem sim fazer projetos de fazenda de camarão, usar essa água para a irrigação, porque já vai ser uma água rica em alguns nutrientes para as plantas, né? Uma água fertilizada. Exatamente. E o passo a passo disso, Antonino, então? Para funcionar e realmente sair do papel, o que é que as pessoas vão Bem, a gente espera receber? que a lei, né, corra aí, que a gente consiga sancionar. Inclusive, eu acho que é um dos papéis, o papel da gente agora também é com essa lei fazer uma entrega para o setor, né, fazer um evento de entrega. Eu acho que a gente precisa chamar o pessoal para discutir mais a interiorização. O Sebrae ele está avançando nos municípios, identificando novos potenciais, né, novos locais com potencial. E agora a ação vai ser fazer os projetos já, daqueles que têm interesse, e as licenças ambientais, certo? Com o novo arcabouço da lei. Acho que, inclusive, nesse momento, a gente está conversando com as prefeituras municipais, através das secretarias de agricultura, e os municípios que tiverem interesse em participar desse programa podem procurar o Sebrae, a SAP ou a Superintendência do MPA para ver como é que a gente pode ir dentro do município, mapear esses produtores. Exatamente. Então, a gente já está fazendo isso, mas se tiver algum outro município interessado, pode nos procurar. E como a gente vai fazer isso? Através da Secretaria de Agricultura, a gente marca uma palestra para falar no município, para os produtores do município, como é essa produção de camarão, como eles vão fazer, né, com a produção na água doce, como é que se constrói, quanto se custa para construir, para produzir, e o faturamento esperado naquela área. E aí, uma vez que os produtores tomam ciência de como é essa produção, eles vão saber se é possível ou não, dentro das condições dele, produzir camarão. Os produtores interessados, eles vão estar aptos a participar desse programa, e aí vai haver uma articulação entre Sebrae, SAP, a Superintendência do MPA e as prefeituras municipais para selecionar esses produtores, porque vale lembrar que são vagas limitadas, né? Sim. São 150 novas fazendas, que são muitas, mas a gente está tendo uma procura muito grande, então vai haver uma seleção dos produtores, dos aptos ali, e esses produtores vão ser contemplados com esse projeto. A gente vai fazer as licenças, como o Antonino falou, vai na propriedade, faz levantamento topográfico. Leva o selo do Sebrae, né? Que já diz tanta coisa quando envolve esse nome, né? Exatamente, né? A gente chega justamente para ajudá-los a resolver os problemas. E aí junta os documentos e faz o projeto e a licença ambiental. De posse da licença, aí eles podem... A prefeitura municipal, alguns já estão se propondo a dar a escavação de parte dos tanques dentro do projeto. Outros produtores também podem procurar banco para acessar crédito. E aí a gente consegue, de fato, como a gente falou, tirar o programa de interiorização da cassinicultura do papel. Isso está começando a ser feito agora, né? Começamos o ano passado, mas agora as pessoas vão ver realmente isso saindo, né? Dani, e assim, é uma coisa importante também que nos perguntam muito, né? Como é que quem vai comprar essa produção, né? Sim. Como é que eu vou vender, né? Esse camarão lá no interior, né? Então, como é uma cultura nova, né? Pessoal, como é que você vai vender? Então, assim, a cassinicultura no estado já é uma cadeia produtiva com um arcabouço muito bem formado já, né? Você tem várias indústrias de processamento aqui dentro, né? Então, fazendas grandes que já têm indústria, indústrias que compram a produção e processam para mandar esse camarão lá para o eixo sul-sudeste, né?
principalmente, e até outras menores unidades aqui que a gente também fez um trabalho de conseguir o selo do o CISB, né, para processamento desse camarão. Então, a carcinicultura ainda é uma cadeia que a comercialização, certo? Quando o produtor lá produz e eles, tem tantos quilos para vender, se torna até fácil a comercialização referente a outras cadeias, né? O Brasil consome mais do que produz, né? Camarão. A gente, inclusive, a carcinicultura já foi uma grande exportadora no Brasil de camarão. Hoje, nós consumimos todo o camarão que a gente produz. Bom demais. Existe, claro, alguma iniciativa de exportação, porque também é importante, mas hoje a gente consome todo o camarão produzido. E é até importante saber disso, porque hoje a gente produz em torno de 210 mil toneladas de camarão, segundo os dados da ABCC, né, da produção em 2024, e a gente tem mais ou menos, então, 1 quilo de camarão per capita consumindo por ano. Então, se a gente comparar com outras cadeias, como o próprio peixe, que a gente consome em torno de 10, 12 quilos per capita por ano, carne de boi, carne de frango, a gente não está nem próximo, né, desse consumo. Claro que são produtos, proteínas diferentes, mas a gente vê que há um espaço para o crescimento do consumo do camarão. Eu acho Exatamente. O que eu acho interessante, esse selo do Sebrae, né? A gente conversou sobre tudo, muita coisa aqui, é que vocês, nem aquele ditado, né? Que não dá o peixe, mas ensina a pescar, né? E aí vocês fazem isso de uma forma tão com maestria mesmo, com tanta segurança, que quem tá vendo e vai querer participar do projeto 150 vão ter que correr pro Sebrae, vão ter que correr pro Ministério da Pesca para ali se garantir, para participar, para se efetivar e trazer também a sua contribuição para o desenvolvimento do Estado, né? Formidável. É exatamente isso. Infelizmente, a gente não consegue passar mais tempo. Essa é aquela conversa que a gente precisaria passar uma tarde inteira aqui conversando, mas eu quero aproveitar, Dani, para dizer da minha admiração pelo trabalho de Jonathan e Antonino. Eu ganhei uma admiradora nova agora também, fiquei impressionado, muito legal. E no trabalho deles, quem está nos ouvindo, nos vendo, está entendendo o tamanho do potencial da aquicultura aqui no Rio Grande do Norte. Então, lembrando que esse podcast faz parte do projeto Maré de Transformação, uma parceria do Ministério da Pesca com o nosso IFRN. Então, pessoal, é isso. Deixar a palavra para vocês, uma palavrinha aqui de despedida e muito obrigado. E parabéns pelo trabalho, continuem desenvolvendo, levando conhecimento para as pessoas que precisam, né, entender melhor como é a cadeia, como a gente pode realmente trazer o equilíbrio, a sustentabilidade, o desenvolvimento econômico de uma forma bem correta, bem promissora para o nosso estado. Obrigada, gente. Bom, a gente agradece aqui, a gente está aqui também representando o Sebrae e a gente não pode esquecer de citar a grande importância do trabalho que o Sebrae vem fazendo aqui na aquicultura do estado, né? O Sebrae ele tem essa missão de trabalhar com micro e pequeno empresário e, nesse caso, de produtor. Então, a gente está justamente cumprindo com o papel do Sebrae e trabalhando aqui a várias mãos, né, para levar transformação para o homem, para a mulher do campo. Então, agradecer aqui a oportunidade, a conversa foi muito boa. Esperamos voltar mais vezes e para falar de outros assuntos sempre relacionados à aquicultura e pesca, né? Obrigado, Davi, né? Muito obrigado. Eu lhe conheci desde lá da SAP, né? Quando você era subsecretário, né? E foi muito bacana porque você falou, vamos conversar que eu preciso entender um pouquinho. Aí você fala, agora já dá aula, né? Agora tu dá aula. Eu tô encantada. É muito lindo o que o setor tem a oferecer para o estado do Rio Grande do Norte, a potencialidade que é, e vamos aprender mais. Obrigada. Dana, então, muito obrigado. E dizer que a gente está à disposição, né, dentro desse arcabouço da interiorização, principalmente, que é o nosso foco agora, né, de trabalho. E agradecer, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, gente. Valeu. Mais um episódio. Você que está em casa, curta, compartilhe, acesse o nosso Instagram. Papo Pescado está aqui para levar o melhor do setor da pesca e da aquicultura do Rio Grande do Norte. Até a próxima. Nos vemos lá. Tchau. Tchau.